Declaro aberto a presente audiência pública no âmbito da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Florianópolis, com a finalidade de discutir o projeto de lei 1911/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar 482 de 2014, Plano Diretor de Florianópolis, e consolida seu processo de revisão. Informo que a audiência pública atende o requerimento 004/2023, aprovado em plenário, publicado por meio do edital 03/2023. A Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviços Públicos é composta pelos seguintes vereadores: vereador Dalmo Menezes, esse que vos fala, como presidente; vereador Claudinei Marques, vice-presidente; o vereador Gui Pereira, vereador Gabriel e a vereadora Tânia, como membro da comissão. Compete à Comissão de Trabalho emitir parecer sobre as proposições que se digam respeito à organização e à reorganização de serviços públicos, a criação e a extinção e a transformação de cargos e o emprego público, carreira, funções e regime do servidor. Exará parecer nas proposições relativas ao processo de auxílio. Exará parecer também sobre as declarações de utilidade públicas e associações civis e apreciar todas as proposições relativas ao cooperativismo, sindicalismo e às relações de trabalho. A audiência pública possui caráter consultivo e tem por finalidade informar, colher dados, subsídios, informações, sugestões e críticas acerca da justificativa e respectivas propostas de revisão e adequação do Plano Diretor de Florianópolis, de acordo com o ato da Presidência 006/2023, referente à definição das regras de participação. Informo que a audiência pública terá a seguinte ordem: manifestações de cidadãos que procedam à inscrição prévia ou durante a audiência, as considerações finais e o encerramento. O uso da palavra será por ordem de inscrição e não serão permitidos a interrupção da ordem sobre qualquer aspecto, ressalvadas as prioridades legais. A participação os participantes terão o direito da palavra por apenas uma oportunidade, na sua ordem de inscrição, utilizando-se o tempo de 3 minutos para a manifestação, podendo ser prorrogado por 30 segundos apenas para encerramento do seu raciocínio, de forma que, decorrido o tempo indicado, a fala será cerceada. A inscrição para o uso da palavra se encerrarão uma hora após o início da audiência. A audiência pública terá duração no máximo de 3 horas, podendo ser prorrogada por iniciativa do presidente da audiência pública para a conclusão das manifestações previamente escritas. Registro a presença, mais uma vez, de vereadores, aqui a vereadora Frânio, a vereadora Tânia Ramos, convido para fazer parte da nossa mesa também, que é como membro da comissão, o vereador Maico, a vereadora Manu, vereadora Cíntia, vereadora Carla e os demais convidados e a comunidade de modo geral. Então, pela ordem, está escrito o senhor Carlos Leite, do Sinduscom, por 2 minutos. 3 minutos, vereador. Convido também a senhora Ivana, que é da CMDU, para compor a mesa dos trabalhos nessa audiência pública. Boa noite a todos. A comissão hoje é de trabalho, então eu vou focar objetivamente no aspecto trabalho. Senhores vereadores, ao analisarem a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, eu peço que vocês atentem para um avanço significativo que esse plano diretor, essa minuta, esse projeto de lei, está fazendo em relação à questão da relação de trabalho. Durante os últimos 30 anos ou 40 anos, os trabalhadores de Florianópolis, as pessoas que trabalham na
ilha, norte da ilha, acabaram tendo que migrar para fora da ilha, ou nem chegaram a entrar na ilha, né, morando lá nas cidades que alguns anos atrás eram cidades meramente dormitório, mas que hoje já cada uma delas está tendo a sua pujança econômica. E eu entendo que essa proposta, ela contempla e busca resgatar algo que é fundamental. Se fala que temos dificuldade de mobilidade urbana aqui em Florianópolis, é verdade, né? É verdade, e provavelmente parte desse problema da mobilidade urbana tem a ver com o afastamento, o isolamento que uma grande parte dos trabalhadores, né, que atuam na ilha, na parte insular do município, tiveram que né, como é que se diz, se adequar ao longo desses últimos anos. Então, embora provavelmente não seja uma solução perfeita, abre-se o caminho para que se comece a enxergar, né, inclusive culturalmente, da importância das pessoas trabalharem próxima do seu trabalho ou morarem, né, próximo do seu trabalho. Então, assim, trabalhar próximo de onde mora ou morar próximo de onde trabalha. Essa proposta, sem dúvida, contempla, não deve ser a solução de todos os problemas, mas é um início. Então, eu peço, né, em nome dos trabalhadores, em nome do trabalho aqui, das pessoas que efetivamente trabalham aqui em Florianópolis, que olhem com atenção esse avanço que está sendo proposto e, se porventura conseguirem enxergar uma maneira de melhorar essa forma de tentar aproximar a moradia do trabalho ou o trabalho da moradia, né, é importante que esse avanço seja feito. Muito obrigado. Agradeço as palavras do senhor Carlos Leite e concedo a palavra ao senhor Hélio, do CDL. Bom, boa noite a todos. O que nos traz aqui, eu represento a CDL de Florianópolis, é poder dizer que o conteúdo que foi protocolado na Câmara Municipal é um conteúdo que foi amplamente debatido e nós acompanhamos isso ao longo desse tempo todo, muito mais tempo do que isso. Desde 2006, 2007 acompanhamos a construção de toda essa discussão. E a gente entende que é um conteúdo que não está 100%, não é perfeito, não. Não é um conteúdo que muitas das coisas a gente gostaria que fosse aprimorado, que fosse alterado, mas, enfim, na discussão dos conteúdos a gente acabou compondo aquilo que era possível compor. E isso foi feita uma discussão bastante grande com toda a sociedade. Foi feita uma discussão dentro do Conselho da Cidade, foi feita uma avaliação dentro do Conselho da Cidade e esse conteúdo, depois de avaliado do Conselho da Cidade, ele foi protocolado pela Prefeitura lá na Câmara Municipal. A gente espera que esse processo, agora esse conteúdo seja tramitado, que eu espero que a Câmara de Vereadores, os vereadores possam estar estudando bem esse conteúdo. Antes de apresentar qualquer emenda, inclusive, procurem tomar mais conhecimento pelo qual algum conteúdo foi colocado lá e procurar entender melhor, porque as discussões foram muito sobre cada um dos pontos. Mas, efetivamente, a gente precisa evoluir, precisa mudar a Lei 482. A Lei 482, ela não atende a cidade. Infelizmente, vários dispositivos, até inclusive bons que tem na lei, não são possíveis aplicar da forma que ela foi aprovada. Então, a gente precisa realmente fazer essa correção. A lei, ela não é, nenhuma lei é estática, todas as leis são dinâmicas, a gente precisa periodicamente rever as leis. A cidade, Florianópolis principalmente, é muito dinâmica. Então, há necessidade daqui 5 anos sentar de novo para rever pontos que não ficaram adequados agora,
a gente tem que sentar, daqui 10 anos a gente tem que sentar e tem que rever, porque é uma lei que estabelece realmente o uso e ocupação da cidade e, inclusive, relações de trabalho, né? de postos de trabalho. Bom, então, a gente vem só poder manifestar no interesse de que esse conteúdo possa ser tramitado e que ele possa ser conduzido de forma que seja aprovado, para que a gente possa ter uma melhoria significativa da lei do plano diretor. Para concluir, 30 segundos. Então, a gente espera que a tramitação dessa lei nessa casa, na Câmara, possa ser feita de uma maneira séria, que possa os vereadores todos se aprofundarem no conteúdo e que a gente possa chegar ao final, na hora da votação, que a gente possa efetivamente fazer um aprimoramento da nossa lei atual, que é a 482. Bom, eu agradeço, muito obrigado. Uma boa reunião, boa audiência a todos. Obrigado, senhor Hélio Leite. E convido o senhor Rodrigo Silva Vieira, representante da CIF. Boa noite a todos, senhores vereadores e a todos aqui presentes. Queria, em nome da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, trazer um pouco da luz, rápido aqui, né, porque 3 minutos é pouco, para que a gente possa focar nessa comissão. Serviço público, por exemplo, eu queria só fazer uma análise e que a gente se tocasse no sentido de adensamento versus serviço público. Quando a gente pensa numa cidade horizontal, para a gente atender ela com uma rede de esgoto, com uma rede de abastecimento de água, com uma coleta de lixo e tantos outros serviços públicos que a gente tem, o custo desse trajeto a percorrer, ele é muito maior. Custo de implantação, custo de operação. E quando a gente fala em adensamento, uma certa parte, verticalizar um pouco, a gente diminui de forma muito contundente esse custo de operação. Convido vocês a ler qualquer material de urbanistas de fora do Brasil, cidades que dão certo, modelos que dão certo, que hoje uma densidade habitacional média para a cidade se pagar quanto a serviços públicos, a gente está falando de entre 250 e 350 habitantes por hectare. Florianópolis hoje, se pegar a situação do Campeche, por exemplo, a gente fez as contas, ela está com cerca de 53 habitantes por hectare. Não tem como pagar a conta. A cidade precisa viver e não tem como pagar a conta. Sobre trabalho e legislação social, qual é a política social mais eficiente que a gente tem vendo ao plano diretor e que ela pode ser empregada na cidade? Geração de emprego e renda. Então, aproximar, como o Carlos Leite aqui falou, a moradia da oportunidade de emprego e a gente dar oportunidade de trabalho para a nossa gente, eu acho que é a política social que a gente pode botar aí com mais afinco. Campeche, por exemplo, tá, onde a gente tem uma malha de ARP, proibido o uso multifamiliar, totalmente, e proibido muito também o comércio. A gente pega a relação ali da Pequeno Príncipe até o Morro das Pedras, é uma mancha amarela no plano diretor, que ali não se pode instalar uma padaria, um mercado, uma loja de concerto, de surf, qualquer coisa, não pode ter viabilidade para trabalhar ali. A gente tem que empurrar esse público aí, comprar lá na Pequeno Príncipe, ou então na Francisco Vieira, no Morro das Pedras, causando aí um impacto em outra esfera que é a mobilidade urbana. Por que não democratizar o trabalho ali e dar condição para aquela gente? Falo porque é a região que eu nasci, que eu me criei, e tenho propriedade para falar dela aí, mas isso acontece ao decorrer da ilha inteira. O custo da terra hoje, como o Carlos falou, a gente está expulsando o trabalhador e o baixa renda, porque o custo da terra, não possibilitando um uso um pouco mais adensado, ele vai inflacionar. Se a gente reduz o potencial construtivo daquela terra, a cota terreno fica cara, não fecha a conta para ninguém, e cada vez mais a gente se distancia de habitação social ou de unidades feitas para baixa renda. Então, senhores vereadores, eu queria inverter um pouco a pauta do que se fala, né, do compromisso com inconsistência jurídica e tudo mais, e fazer com que tê-los a sensibilidade do compromisso com a cidade. A cidade precisa dessa legislação aprovada para destravar, para poder avançar de uma forma...
Mais 30 segundos para a sua conclusão, vereador. Então, eu queria inverter um pouco esse discurso, vereador Dalmo, presidente, para sensibilizar realmente a Câmara de Vereadores e colocar o compromisso que a gente tem com a cidade. O compromisso de dizer que a 482 não está dando certo. É o projeto ideal? Está longe de ser o projeto ideal. Ele é um retalho, não altera nem mapa. Mas a gente consegue, de uma forma, destravar a cidade e seguir de uma maneira diferente, longe da clandestinidade e irregularidade que hoje propicia o nosso desenvolvimento urbano. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. E concedo a palavra ao seu Adir de Jesus Cardoso, Rede Sustentabilidade. Boa noite a todos. Eu pertenço ao Partido Rede. O Partido Rede tem atualmente poucos filiados, porque nós fundamos o partido em 2015, dia 22 de setembro de 2015. Fundado por Marina Silva, que hoje ela é ministra do Meio Ambiente. E ela nasceu lá no interior do Acre, foi alfabetizada com 15 anos e foi para Rio Branco, a capital, onde se alfabetizou no antigo Mobral, através do Mobral, e depois ela fez, inclusive, curso superior. É uma mulher conhecida no mundo inteiro. Eu faço essa homenagem porque ela é a fundadora do partido. E eu estou aqui representando o professor João de Deus Medeiros, que é o titular desses trabalhos. E a mensagem que eu trago é que eles tiveram ao redor de 4 meses trabalhando, incansavelmente. Teve dia de começarem de manhã cedo e atravessar o dia inteiro e praticamente só saírem na madrugada do dia seguinte. Então, o trabalho foi muito árduo, a responsabilidade de todos os que fazem parte da comissão foi um trabalho gigante. Então, eles esperam que seja dado devido respeito pelas sugestões que eles apresentam. E eu também gostaria de deixar claro que nós temos muita prática da rede, porque nós fundamos o partido. Nós não compramos ninguém. Nós mesmos é que pegamos as assinaturas. E a gente, da mesma maneira que nós pegamos aqui em Santa Catarina 18.000 assinaturas, nós vamos também esclarecer a população nossa do que vai acontecer se o plano que está proposto for levado avante. Então, é essa a mensagem que eu deixo para vocês. Muito obrigado. Agradeço o seu Adir e concedo a palavra à vereadora Manu Vieira. Primeiro, boa tarde a todos, quase boa noite, e obrigada a quem se dispôs a vir aqui discutir a cidade. Isso mostra que vocês têm compromisso com a cidade e é algo que a Câmara de Vereadores deve honrar, né, o tempo de vocês. Um tempo valioso despendido muitas vezes no trânsito, que muitos sofreram para chegar até aqui, porque o mapa do emprego de Florianópolis concentra 84% dos empregos no centro. Isso já demonstra o quanto nós precisamos estimular a questão do trabalho regular dentro dos bairros e respeitar que a vida dentro dos bairros, ela ganha força e dinâmica própria. Por isso, a conversa sobre novas centralidades, que na verdade é um respeito à evolução dos bairros e ao modo de vida e à dinâmica que a vida ganhou dentro de Florianópolis. Eu gostaria de dizer que eu ainda estou lendo a questão do substitutivo apresentado
pela rede popular, e fico até feliz que 50% das propostas, basicamente, se posicionam pelo PLC apresentado. E isso converge de que a gente está discutindo uma revisão que é para melhorar a vida das pessoas, que é para, na verdade, atualizar uma 482 que não saiu do papel. E merecemos isso, porque é assim que estamos pensando uma cidade para as pessoas. Fico feliz também que as ZEIs e as AEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, Áreas Especiais de Interesse Social, elas estão sendo consideradas no PLC com maior amplitude para geração de renda. Isso porque antes nós tínhamos uma limitação a empreendimentos dentro das zonas especiais de interesse. Qual o sentido que isso tem? Então, fico feliz que o PLC atualizou essa demanda e está sendo, inclusive, reconhecida pelo substitutivo global apresentado. Chamo a atenção também aqui para a proposta de incentivos que o novo PLC traz, no sentido de trazer maior possibilidade de áreas mistas. Gente, quem passa pelo Campeche, que tem 70% da sua zona urbana, 70% está irregular, é só passar pela Avenida Pequeno Príncipe, está escancarado o problema. Inúmeros estabelecimentos de famílias dali, famílias que contribuem para a geração de renda ali e que contribuem muito também no ramo gastronômico, porque, afinal, muitas padarias, e eu que fui vegetariana um certo tempo, já frequentei muito ali por restaurantes veganos maravilhosos, mas a grande maioria irregular, porque não é possível ter um estabelecimento de forma regular lá devido ao zoneamento. Então, o tipo de incentivo apresentado dentro do PLC, ele respeita uma dinâmica que os bairros estão ganhando. Existem áreas de incentivo, desenvolvimento incentivado, que são as ADIs. E talvez essas sejam, sim, as que mais chamem a atenção. Em relação aqui a... Ainda tem tempo? Tá. Em relação ainda à comissão que fala de trabalho dentro do plano diretor, eu queria, então, deixar um pedido extra. Porque o plano diretor, ele é um norteador, ele é uma diretriz que deve respeitar um plano de cidade. E uma cidade que deve respeitar, acima de tudo, a dinâmica em que se desenvolve. Respeitando, claro, as áreas verdes, e eu acho que isso vem acontecendo, inclusive, dentro da revisão. Agora, uma questão que eu levanto aqui dentro do que acho que diz respeito à comissão é justamente o trabalho do servidor público depois que o plano for implementado. Porque uma das questões que foi levantada muitas vezes é a omissão da fiscalização. A omissão da fiscalização no contrato com saneamento, que deixa muito a desejar, e o resultado, é claro, é 0% de saneamento no nosso sul da ilha. A omissão no sentido de fiscalização de ocupação irregular, onde nós vemos o grande dano das nossas áreas de preservação sendo causados por ocupação irregular, e não por empreendimentos regulares, que é o que esse plano trata. Aliás, gostaria ainda, que não é Comissão de Meio Ambiente, mas trazendo esse pequeno link com a Comissão de Trabalho, aumentar o potencial de atividades de baixo impacto ambiental dentro das áreas preservadas, dentro das unidades de conservação, dá a elas real chance de sobreviver nos dias de hoje, sobreviver em especial às ocupações irregulares. E não precisa ir longe para ver as ocupações indo para as dunas, indo para as restingas e jogando seu esgoto diretamente, sem tratamento, no mar. Então, pessoal, deixo aqui esse alerta. Não vou usar todo o meu tempo de parlamentar, porque estou me atendo especificamente a essas questões que eu posso relacionar com a comissão de trabalho. Obrigado, vereadora Manu. Concedo a palavra à senhora Luísa Mendes, Pardo Ingleses. Boa noite a todos. Hoje fiz questão de me deslocar de Ingleses até aqui, porque sei da importância do conteúdo e estou aqui buscando efetivamente que esse projeto vá adiante e seja concluído, porque considero que o plano diretor é uma ferramenta dinâmica, não está sendo esculpido em pedra,
Então, nós não precisamos, assim, ter tanto desespero e medo pelo que está sendo redigido aqui, que foi um trabalho muito bem feito e árduo por um bom tempo, porque daqui a 10 anos nós podemos revisar isso de acordo com a dinâmica nova da cidade que vai se apresentar com o passar dos anos. Eu trouxe hoje as duas encadernações que eu fiz da primeira minuta apresentada pela Prefeitura e o projeto de lei que saiu depois da revisão do Conselho da Cidade. Pela quantidade de post-it, vocês podem verificar que eu consegui dar uma analisada com calma. Então, eu acredito que quem se empenhou e quem teve o interesse devido, eu não estou no plano desde o início aí de 11 meses atrás, mas mesmo assim eu consegui me inteirar do assunto, estar aqui nas audiências e participar desse movimento. Então, eu acredito que o discurso que muitas vezes se prega, de que a audiência foi feita de uma forma errada, de que aquilo que não teve tempo, eu acho que esse discurso ele é um discurso contraprodutivo, porque quem se interessou realmente teve tempo. Em relação à comissão aqui devida do trabalho, ontem me manifestei já na Comissão do Meio Ambiente, trabalho na área da construção civil, sou diretora de projetos da Aluma Construtora, e já manifestei a quantidade de empregos que a nossa atividade traz para a cidade. Mas como já manifestaram aqui, esse projeto de lei traz muitos benefícios, não só pela geração de emprego que se propõe, mas pelos benefícios ao trabalhador, que vai poder ter uma dinâmica de trabalho e distância de seu trabalho muito melhorada. Então, eu acredito nesse projeto, confio que foi feito um trabalho devido, confio que foi feito um trabalho adequado. Como o Hélio muito bem disse, não um trabalho perfeito, acho que perfeito, estamos falando de seres humanos, todos são falhos, e não vai ter como a gente chegar numa perfeição. Mas, como a vereadora Manu acabou de dizer, se o próprio projeto que é defendido aqui por muitos, em crítica a esse projeto de lei, ele já vem 50%, por que a gente tem que voltar todo um trabalho que já foi feito atrás, retroceder aí um avanço que foi dado para analisar um projeto? Já estamos numa etapa encaminhada. Esse projeto já foi bastante discutido. É isso. Muito obrigada. Boa noite. Agradeço a senhora Luísa e concedo a palavra ao vereador Maico Costa, por 5 minutos. Bom, boa noite a todos. Vou fazer a fala daqui. E antes de adentrar o tema regimental do que a nossa comissão, apesar de não fazer parte dela, mas como parlamentar, essa comissão tem como suas prerrogativas, previstas no nosso regimento, eu quero fazer só uma colocação. Apesar de não ser uma reunião distrital, né, e há sim na minuta do glossário um avanço em relação à questão distrital, que é a separação do continente da parte insular do SED em 2 distritos, o distrito 8 e o distrito 9, né, separando aí a região mais próxima de Coqueiros, da região do Estreito, em 2 distritos. Eu quero lamentar que mais de 100 mil habitantes, 3% da população do território, aliás, concentrando 100 mil habitantes em 12,1 quilômetros quadrados, aliás, não consigam lotar uma audiência dessa no SESC Senat. Isso é lamentável, porque nós temos muitas contribuições para o assunto, o que se tange, que é serviços públicos, que para mim é o foco dessa comissão, né? Trabalho, legislação social e serviços públicos. E quando a gente fala de serviços públicos, automaticamente me remete, dentro do plano diretor, em ocupação do solo, nas ACIs, nas áreas comunitárias institucionais. Eu não vou nem trazer a AVL, mas eu poderia trazer no bojo, mas eu quero tocar no que tange a ACI. E se a gente observar o texto da lei, palavras muito bonitas estão sendo colocadas aqui por muitas pessoas sobre o avanço, o adensamento, e eu sou um defensor do adensamento. Eu digo que a gente tem que comparar, inclusive, o continente de Florianópolis com o continente de São José. Ver como Cobrasol e Campinas se desenvolvem em relação ao continente de Florianópolis.
são mundos diferentes. Mas, na palavra é muito bonito, mas do ponto de vista de serviços públicos, a legislação e a alteração do plano diretor é muito precária, é péssima. As alterações relacionadas às questões das áreas comunitárias e institucionais, que é onde vão ter os serviços públicos, vereadora Manu, e não necessariamente os serviços públicos por servidores públicos, porque o caso da UPA do continente é gerida pela Mahatma Gandhi, que é uma empresa privada que presta um serviço público. Essas áreas de ACI, de ocupação, estão extremamente precarizadas no continente. E as palavras bonitas que estão sendo lançadas sobre precisamos gerar moradia perto do trabalho, precisamos gerar moradia, não contemplam de fato que o texto da lei precisa contemplar, gente. Nós precisamos observar que as ACIs, dentro do processo de construção desse plano e do ponto de vista de legislação, vereadora Frane, estão precarizadas no continente. Nós vamos adensar cada vez mais e nós não vamos ter lugar para o posto policial ou para o batalhão de polícia, nós não teremos o espaço para o posto de saúde, nós não teremos espaço para as escolas, nós não teremos espaço para os serviços públicos na região continental. E a gente precisa ter essas garantias e essas previsões. E o plano diretor, em relação à questão continental, nesse sentido de serviços públicos, me parece um regresso e não um avanço. E nós precisamos observar esse ponto e precisamos que, nos artigos específicos que protegem as ACIs e também no reboque as AVLs, que nós tenhamos emendas que garantam espaços para as construções, porque ainda não é possível construir no espaço, nós precisamos construir em terra, e esses terrenos precisam estar à disposição da população para servir a população, inclusive quem vai ocupar esses prédios adensados, que é o que eu defendo. Temos que ter adensamento? Temos, mas temos também que ter os serviços públicos colocados. Então, eu faço as minhas colocações no sentido de, há sim avanço do ponto de vista da divisão territorial dos distritos. Eu acho que poderíamos até dividir os 12 bairros da região continental em até mais distritos devido ao adensamento. O IBGE aponta no censo de 2010 100 mil habitantes, mas com certeza a gente já tem esse número muito maior. A concentração demográfica certamente vai se dar de maneira acelerada com a nova proposta do plano diretor, mas as garantias das áreas públicas para construir as praças, para construir os serviços públicos, essas áreas não estão guarnecidas, no meu entendimento, com o novo plano diretor, e nós precisamos prestar atenção nisso, senão vai faltar espaço para esses serviços públicos. Em relação aos demais serviços, o continente já tem a rede de coletora de esgoto, se está ligado ou não. Eu vim conversando com o engenheiro Ivan da Câmara, se já está ligado ou não, é outros 500, tem que se cobrar o processo do Se Liga na Rede. Nós já temos uma questão de estruturação, talvez a mobilidade urbana que precisa ser melhor discutida dentro dos corredores de ônibus e outras estruturações, mas o que eu fico muito preocupado é sobre as ACIs nesse plano. Precisamos prestar... Para concluir, mais 30 segundos. Senhor presidente, vou encerrar então para não tomar mais o tempo de vocês, mas a minha fala se resume em negrito, em itálico e sublinhado. Prestemos atenção nas ACIs e nas legislações que alteram a disposição dessas áreas tão importantes para o desenvolvimento comunitário e social. Obrigado, vereador Maico. Antes de chamar o próximo convidado, eu quero aqui registrar a presença do vereador, ex-vereador Lino Pérez, e faz presente também aqui, contribuindo para a nossa audiência pública. Eu convido o senhor David Souza Maria, do bairro de Capoeiras. Boa noite a todos aí. Primeiro eu queria começar a minha fala agradecendo a vereadora ali por ter lido, pelo menos, nosso substantivo global, né? Que é uma proposta que foi feita pelos movimentos populares, foi feito pelas entidades, pelas associações, por moradores das cidades. Muitos sábados
a companheira Zoraia, o companheiro Lino Pérez, muitas pessoas perderam um final de semana ali produzindo aquele documento, muitos técnicos do IPUF, a companheira, tá? Então muitos arquitetos, engenheiros. Então assim, não é uma questão de ser mimimi, não é uma questão de ser do contra, não, mas a gente quer somar e a gente quer apresentar um documento que seja construído pela sociedade, não seja só um documento institucionalizado de gabinete deles para eles, mas que os negros, que as associações de morros, que as associações de bairros e favelas, que os moradores das cidades sejam consultados. E eu acredito que por hoje isso aqui está vazio dessa forma que está, é porque ontem tinha uma faixa ali na frente escrita assim: a gente queremos ouvir a cidade, mas vocês querem ouvir, mas não querem escutar. Vocês querem escutar, mas não querem ouvir. Entendeu? Então, entre escutar e ouvir é diferente. Você seguir o rito como está sendo seguido, esse processo, colocando cadeira, chamando a população, mas fazendo dessa forma que está sendo feita num carnaval, isolado, sem divulgar, sem explicar para a população o que o plano diretor vai impactar na vida dessas pessoas, o que é o plano diretor. Então, tem que ser debatido com a cidade de uma forma séria. E tem que chamar a população para esse debate. E isso não está sendo feito. E isso está se refletindo hoje nessas cadeiras vazias. E o vereador ali mesmo falou, é triste a população daqui do Estreito não estar presente. Ninguém do Estreito veio porque ninguém está ciente do que está acontecendo. Porque está sendo feito numa data festiva, como foi feito o aumento das passagens. Aí o vereador falou assim, ele falou desenvolvimento, a gente quer verticalização para acontecer o que aconteceu em Balneário. O povo não tem nem sombra, não tem nem parte na areia para poder tomar um banho porque tem sombra. É isso que a gente quer para a cidade. A gente quer que Floripa vive um balneário. A gente quer que Floripa esteja os problemas de mobilidade que tem na Palhoça, que o povo saia com água até o pescoço, porque não tem esgotamento. É isso que a gente quer? Não, gente. Não, a gente viemos apresentar uma proposta, a gente tem uma proposta consistente, porque foi feita, foi construída, foi escutada e foi ouvida a população. E a nossa proposta, eu agradeço a vereadora por ter lido, e eu peço com carinho que para o dia 13, os vereadores escutem o que a população está falando. Escute com carinho. Não apenas coloque uma faixa, eu quero ouvir, mas escute, porque eu sou negro, eu sou imigrante. A cidade de Florianópolis tem um déficit, o Marquita que estava presente nas audiências públicas, por Para concluir, meu amigo. De observar o nosso projeto apresentado. Eu peço carinho para os companheiros, para os vereadores, na hora de observar o documento que foi apresentado, porque foi um documento feito pela sociedade. E esse que está sendo apresentado não é um documento feito pela sociedade, é um documento institucionalizado. A gente não quer uma coisa institucionalizada, a gente quer do povo e para o povo. Os vereadores têm que governar do povo para o povo, não de gabinete para gabinete, mas do povo para o povo. Obrigado. Concedo a palavra ao senhor Marcão, da FAMESC, Federação da Associação dos Moradores de Santa Catarina. Obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Nós começamos falando, eu vi a fala de alguns representantes aqui sobre transporte público. E, primeiro, para a gente pensar aqui, como que eu, da região do continente sul,
chego de transporte coletivo aqui. Não tem ligação. Então, olha só, a gente fala assim, precisamos ampliar o transporte público e nós não conseguimos transitar dentro da própria região continental, do sul para o norte. Não tem isso. Eu sou obrigado a ir ao centro, fazer o trânsito lá no centro para vir para cá. Esse é um primeiro passo que a gente tem que pensar. Para a região do continente sul vir aqui, é muito complicado. Então, a gente quando pensa numa audiência com esse tamanho que tem, com essa importância que tem, não dá para fazer numa região tão distante e não ter a participação do pessoal da região do continente sul. E me preocupo mais das áreas de vulnerabilidade social. Não tem ninguém da Vila Aparecida aqui, onde a gente precisa discutir muita coisa do plano diretor. Não tem ninguém do Monte Cristo aqui. Essas pessoas estão fora desse processo. E quando a gente fala num processo democrático, vindo de uma pandemia como a gente veio, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Esse olhar diferenciado não é chamar por um papel, é uma construção coletiva onde há muito tempo as gestões da prefeitura não vêm fazendo um processo de participação democrática. Esse não fazer um processo de participação democrática faz com que a população se afaste da democracia participativa. E é o que nós estamos vendo aqui e em outras audiências também. Porque talvez as pessoas não estão mais acreditando nesse processo, porque não estão sendo chamadas, não estão sendo convidadas, e a Câmara de Vereadores e a Prefeitura teria que ter esse papel protagonista de se preocupar com a participação das pessoas, e não olhar e dizer, não, as pessoas não querem participar. Não é essa a realidade, né? Então a gente sente isso, né? E falando da verticalização que tanto foi falado, gente, não se pode falar de verticalização se a gente não resolver o primeiro problema da cidade, que chama saneamento básico. E quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de trabalho, já que essa comissão é do trabalho. Se nós continuarmos com as nossas praias poluídas como foi agora, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a gente perde turista. E ao perder turista, a gente perde espaço de trabalho. Aí a gente faz uma verticalização e perde os turistas, que é uma das coisas que fazem o trabalho aqui na região. Como é que a gente faz isso? Se a gente não discutir antes de qualquer coisa o saneamento. E saneamento é uma coisa que os poderes públicos não discutem, porque são obras que não aparecem. Obras que não aparecem não se discute. Gostam de fazer viaduto, ponte, mas saneamento que é embaixo que aparece. Então nós vamos ter que ter coragem de fazer esse discute. Para discutir um adensamento populacional, tem que se pensar em saneamento. Senão a gente não consegue fazer o debate que tem que ser feito do plano diretor. É isso, obrigado. Eu queria fazer uma colocação, viu, Marcos? Porque se a gente observar a quantidade de servidores da Câmara Municipal, mais os vereadores e seus assessores, nós estamos fazendo uma reunião fora da Câmara Municipal, aqui no bairro de Jardim Atlântico. Eu moro no Rio Vermelho. O próximo inscrito parece que mora no Campestre, no Cacupé. A moça que antecedeu Vossa Excelência mora nos Ingleses. Eu pensei que o Estado estaria lotado hoje aqui. E a participação não foi por falta de reuniões. Nós fizemos 13 audiências públicas distritais, mais 4 audiências públicas, 3 na Câmara Municipal, e pensei realmente que estou presidindo essa reunião aqui, essa audiência pública, eu disse, olha, lá no continente vai estar lotado, porque a participação popular é importante, não é o que eu estou vendo aqui. Então, observar aqui na mesa tem 3 vereadores, um representante do IPUF, outra Secretaria de Planejamento, e a participação, eu não sei se o pessoal já está satisfeito com o resultado das reuniões, ou não foram as reuniões, ou não querem participar, eu não sei. A nossa parte, a Câmara Municipal, posso dizer, senhor, foi feita. Foram 1.200 reuniões no passado e mais audiências públicas foram... Eu presenciei no Rio Vermelho algumas reuniões, nos Ingleses, na Barra, na Lagoa, em vários lugares. Então, claro que a participação popular é importante e por isso, ainda além da
dessas audiências, todo o pessoal que participou, que trouxe sugestões, essa audiência pública de hoje é sugestões aí no plano diretor. Cada presidente da comissão vai dar o seu parecer ou vai designar alguém para relatar, fruto das audiências públicas. Eu, por exemplo, na Comissão de Trabalho, vou avocar o projeto, porque eu estou vendo a participação popular em todas as reuniões. Lamentavelmente, hoje, eu não vejo muita gente do continente, não sei se foi falta de aviso, mas teve um edital, teve convocação, então, infelizmente, eu não sei qual o motivo. Agora, a Câmara não pode pagar por esse motivo das pessoas não comparecerem. Eu concedo a palavra à senhora Esther, a Heloísa, Associação de Moradores de Cacupé. Boa noite a todos. Vim lá de Cacupé, Excelência, porque participei ativamente em 85, em 97, em 2014 e não poderia deixar de faltar aqui, mais uma vez, para discutir o plano diretor da cidade. Eu, primeiramente, gostaria de desmentir. Ontem, o assessor do prefeito, Rafael, terminou a audiência de ontem mentindo descaradamente, debochando, inclusive, do povo de Florianópolis, quando ele disse que esse processo de alteração do plano diretor não foi judicializado. Ele começou judicializado. Nossa entidade e a Associação de Sambaqui ajuizaram 2 ações contra o município, porque nós queríamos mapas e não há mapas até agora. A Câmara de Vereadores vai aprovar uma alteração de plano diretor pela primeira vez em Florianópolis, sem os mapas. Nós entramos na Justiça pedindo mapas e a Prefeitura se recusou a dar mapas. Nós ajuizamos mandado de segurança pedindo documentos das oficinas técnicas que a Prefeitura disse que existiu e não existiu. Nós ajuizamos uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito porque ele contratou a FEPESE sem licitação para jogar as propostas da população no lixo. A população postou propostas na consulta pública, a FEPESE jogou no lixo e substituiu pelas propostas que foram feitas dentro do gabinete da Prefeitura. E o pior, o Conselho da Cidade também alterou todas as propostas, o Executivo mandou para a Câmara e esse plano que está ali postado no site da Câmara também está diferente do que saiu do Conselho da Cidade. É uma bagunça, é um amadorismo, é um show de má-fé com a população de Florianópolis. O vereador Maicon fala das ACIs. Nós temos ação na Justiça para rever a ACI que está sendo privatizada em Florianópolis. Eu ajuizo a ação civil pública, ação civil e ação popular nesse sentido, e estamos pedindo, e o município não pede para ingressar na ação, e que deveria ser o maior interessado em ter a ACI de volta para ele, porque tem mutreta com funcionário da prefeitura e o possuidor da área comunitária institucional. Como nós estamos aqui falando de uma comissão do trabalho, eu gostaria de dizer, e até como consultora para investidor, porque eu sou consultora de investidor nacional, sou consultora de investidor... Para concluir, mais 30 segundos. E como consultora, eu gostaria assim como eu falo, até nas minhas consultorias, investir em Florianópolis hoje é cilada. Investir em Florianópolis hoje é bucha. Tá? Amanhã eu vou dar alguns exemplos no último dia, porque a gente não tem tempo. Então, hoje, fazer um investimento em Florianópolis, quando a gente tem metade das praias impróprias para banho, o meu distrito arriscado a perder a produção de ostra e de marisco e toda a economia de Sambaqui, Santo Antônio e Cacupé ir para o saco, isso... Obrigado. Concedo a palavra à vereadora Carla Aires.
boa noite às pessoas presentes. Eu imaginei que nessas 4 ou 5 audiências públicas da Câmara Municipal, vereador Dalmo, nós, de fato, nos ateríamos com muito mais afinco a discutir as propostas do plano diretor. E até ontem, segunda, terça, eu particularmente, vários vereadores também, a população em geral, trouxeram muitos aspectos de conteúdo para a nossa discussão. Mas na noite de hoje, eu sou impelida a devolver algumas provocações que eu achei que já estivessem superadas, seja para o grupo, como muitos nos definem, do contra, seja para o grupinho a favor. A primeira delas é a falácia de que houve muita discussão, nas aspas do meu colega Carlos Leite, sobre cada um dos pontos. Ter uma ampla discussão, deputado Marquito, sobre cada um dos pontos, não é dizer que o arquivo está há meses no site da Câmara e esperar que uma mãe de família solteira, que trabalha a não sei quantos quilômetros da sua casa, que tem que pegar 3 ônibus por dia, muitas vezes por linhas que foram excluídas pelo município depois da pandemia, vai ter a tecnicidade, não falo nem o interesse, pode até ter o interesse, de chegar em casa e ler esse documento. As audiências públicas foram pensadas para isso, para que um banner como esse aqui abrisse o documento e a gente discutisse ponto a ponto, ou então as oficinas que não aconteceram, como a companheira anterior disse. Então há uma falácia sobre isso. As sugestões das audiências públicas, de fato, ninguém recebeu retorno. Quais foram inclusas, quais não foram, se foram excluídas, por que foram. Isso seria uma devolutiva, já que não querem abrir o arquivo. As pessoas não estão aqui hoje, vereador Dalmo. Não é porque não tem uma publicação no Diário Oficial que meia dúzia de pessoas abrem. Eu estou aqui, o senhor está, os técnicos estão, porque nós temos carro. Teve uma van da Câmara disponibilizando os vereadores vir aqui. Enquanto a gente estava vindo aqui na chuva, tinha uma fila de ônibus aqui na Leoberto Leal com os trabalhadores e moradores do bairro. Enquanto a gente começava essa audiência pública, tinha centenas de pessoas no trânsito dentro dos ônibus engarrafados. É parte do porquê não estão aqui. E não voltaram, mesmo quem foi nas primeiras audiências, justamente pela falta de retorno. Agora, eu queria concordar com o vereador Maicon sobre a questão das ACIs, justamente porque parte significativa do trabalho gerado em Florianópolis, ou do emprego, vem de serviços públicos. Sejam eles dos equipamentos municipais e estaduais, sejam de diversos órgãos federais, inclusive, que a capital abriga. Então, quando a Manu postou outro dia, muito didaticamente, um mapa da mancha da mobilidade no centro da cidade, não é a descentralização ou as centralidades no bairro que vai resolver. Porque a Alesc está ali, o Ministério Público está ali, o Tribunal de Contas está ali, a Universidade Federal está ali, o INCRA está ali, o INSS está ali. Esses órgãos não vão mudar com a centralidade. Então, precisa-se ter uma caracterização muito mais a fundo do que nós estamos entendendo, sobretudo, do que é oportunidade de trabalho. Ótimo ter a padaria na esquina de casa, mas o que nós estamos chamando de fato de oportunidade, não perene de trabalho, mas permanente de trabalho, estabilidade de trabalho. Para que a gente faça essa discussão, não é 3 minutos para cada um dar a sua opinião que vai dar conta. É um estudo aprofundado, sentado no gabinete muitas vezes, David,
como a CDL, o Sinduscom e a ACIF teve oportunidade. Obrigada. Obrigado, vereadora Carla. E concedo a palavra ao ex-vereador e atual deputado estadual Marquito. Obrigado, senhor presidente. Vereador Dalmo, da Comissão de Trabalho e Legislação Social. Quero cumprimentar a todos e todas, dizer que eu vim hoje até aqui justamente nessa posição de ex-vereador e também atualmente como deputado, e com muita responsabilidade nesse momento, né? Eu vim especialmente para trazer e para relembrar o parecer que eu elaborei na Comissão de Constituição e Justiça, um parecer longo, um parecer de mais de 80 páginas, que apontou, vereador Dalmo, aproximadamente 26 pontos que nós reconhecemos como pontos de inconstitucionalidade, especialmente na área ambiental, apresentado numa reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, que durou quase 4 horas aquela reunião, e que eu queria só lembrar deste parecer, porque ele é muito preocupante para o desenvolvimento e para a garantia da segurança jurídica de uma possível aprovação dessa matéria na Câmara Municipal de Vereadores de Florianópolis. Quero dizer que meu parecer, ele tem uma origem. A origem é todo o anúncio que a Prefeitura Municipal de Florianópolis, o Poder Executivo, sempre lançou, que não haveria alteração de mapa e de zoneamento. Para não haver alteração de mapa e zoneamento, acabou-se alterando as atividades, as ações, as prerrogativas ou os critérios ou as atividades que podem e que não podem naquele tipo de zoneamento. E para fazer isso, teve uma série de inconstitucionalidades. E eu fico realmente profundamente preocupado, porque eu também reconheço que é tempo de revisão do plano diretor, que a cidade pede isso, e que a gente precisa fazer um amplo debate popular, democrático, setorial, temático e territorial sobre a revisão do plano diretor. Mas me preocupa demais que a matéria como está, se ela proceder e tiver sucesso, ela vai trazer muito mais insegurança jurídica. Pode ser que eu esteja errado nas 26 pontos que nós levantamos. E nós não levantamos sozinhos do nosso mandato. Foi um diálogo com várias entidades, setores, universidade, que construiu junto. Inclusive, muitos daqueles pontos estão na proposta colocada pelo Movimento Popular, porque foram eles que colaboraram, inclusive, na confecção daquele nosso relatório. Então, eu trago esse ponto. Trago esse ponto também porque hoje, em Florianópolis, uma cidade onde 97% do seu território é uma ilha, a ilha de Santa Catarina, a gente precisa entender que as condições e as condicionantes ambientais, elas são promotoras de geração de trabalho, emprego e renda. Hoje, nesse mesmo momento que nós estamos aqui discutindo, existe uma série de oficinas para a construção dos planos de manejo das unidades de conservação. E naquelas oficinas estão discutindo atividades potencialmente de geração de trabalho, emprego e renda para dentro das unidades de conservação, através do seu plano de manejo. Tem que estar regrado lá no plano de manejo. É possível, sim, de acordo com a categoria que a unidade de conservação tem. Então, nós invadirmos legislações ambientais, nós superarmos legislações federais, traz inconstitucionalidade e vai tirar a galinha dos ovos de ouro da cidade. Nós temos um potencial enorme do ponto de vista de trabalho, emprego e renda e atividades de baixo impacto através da proteção ambiental, através das unidades de conservação, através de esportes de baixo impacto, através de atividades econômicas como o turismo de base comunitária, através de atividades econômicas que geram trabalho, emprego e renda para as comunidades tradicionais. A gente não tem aqui a dimensão, ninguém apresentou, a importância econômica para Florianópolis da atividade da pesca artesanal e da maricultura familiar. É fundamental, é uma atividade econômica fundamental e tem sido altamente atacada por falta de políticas públicas que asseguram a proteção ambiental e o saneamento básico. Nós temos áreas que já não são mais permitidas o cultivo de ostras e mariscos. Aquela área daquele baixio que tem ali entre a Tapera e o Alto Ribeirão, já não pode mais produzir ostra e marisco. Nós temos ali uma carência já histórica que não se pode mais produzir esse tipo de atividade econômica. Então, eu quero aqui fazer
minha posição, refrescar a memória e reconsiderar aquele parecer que foi vencido lá na Comissão de Constituição e Justiça e dizer do risco que nós corremos, né? Espero que o plano diretor ele tenha realmente uma responsabilidade de que, se quer alterar as atividades que acontecem naquele tipo de zoneamento, então enfrentem, e a gente vai ter que fazer mudança de zoneamento e mudança de mapa. Senão a gente está falando... Mais um minuto para a conclusão, vereador, deputado. Obrigado. Então, a gente está fazendo um malabarismo que está trazendo uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades e vão trazer muita insegurança jurídica se for aprovado assim. Eu realmente acho que a Câmara Municipal pode se moralizar com a cidade de Florianópolis se ela tiver responsabilidade, porque competência tem, é do Poder Legislativo fazer essas alterações e garantir a legalidade e a constitucionalidade e garantir com que o trâmite aconteça de forma adequada. Muito obrigado, agradeço a atenção e estou à disposição também para colaborar nesse processo. Obrigado. Obrigado, deputado Marquito. Concedo a palavra ao vereador Afrânio Beaupré. Em primeiro lugar, boa noite a todos e todas aqui presentes. Eu, vereador Dalmo, gostaria que Vossa Excelência, na condição de presidente, registrasse a proposta que eu vou apresentar. Na noite de hoje. Antes, porém, eu quero explicar de onde nasce essa proposta. Florianópolis já entrou nas páginas policiais por diversas vezes. Eu posso citar aqui, por exemplo, a operação da Polícia Federal, conhecida como Moeda Verde. Posso citar a operação recente chamada Mecanismo Verde, ou a mais recente ainda, a operação Primeiro Round, que certamente, se é o primeiro round, me parece que terá o segundo, talvez um terceiro round. Nada dessas operações, que são operações de corrupção, que envolvem empresas, construções, delações premiadas, cargos de confiança que estão à frente da Floran. Agora mesmo, ontem, saiu no Diário Oficial a exoneração do superintendente de saneamento da prefeitura. Nenhuma dessas operações são operações que são causadas por causa do plano diretor. A cobiça, o interesse da indústria da construção, inclusive teve delação premiada de um empresário que não pagou a corrupção, valores de 150 mil, para aprovar determinados projetos dentro da prefeitura. Nós não sabemos, por exemplo, os instrumentos urbanísticos que são assegurados por lei, inclusive municipal, sobre a chamada transferência de índices. Para quem não sabe, um determinado terreno, ele tem um potencial construtivo, por exemplo, de 6 andares, que alguém pode comprar esse potencial construtivo e levar para um outro bairro. Se tinha 4 mais 6, pode construir com 10. Essas transações que, mesmo
ainda sendo de potencial, sim, as transações, elas acontecem. Nós não temos as informações. Quais são as transações, quem comprou, de onde tirou, para onde vai levar. E essa proposta está cheia de incentivos. É isso que eu quero discutir. O Calil me certifica com a cabeça. Essa proposta está cheia com incentivos similares, que incentivarão e vai ganhar um potencial construtivo desde que atenda os interesses da política que está prevista no na proposta do plano diretor. Então, esses incentivos, que são transacionados, a minha proposta é o seguinte: nenhum incentivo previsto no plano diretor, a partir desta revisão, poderá ser efetivado sem estar disponível ao conhecimento público. Transparência, 100% de transparência, de conhecimento. Quem está transacionando? Hoje acontece e ninguém sabe onde está. Essa cidade está sendo comprada e está sendo vendida. E o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: o serviço público O senhor tem 5 minutos, vereador. Estava registrado 3 minutos, ô Luiz? Falta 2 minutos? 30 segundos. Então, 1 minuto para a conclusão, vereador. Isso que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos na Comissão de Trabalho e Serviço Público. Um serviço público que nós precisamos garantir e assegurar é o serviço de conhecimento das coisas que acontecem na cidade. Por isso que eu falo de transparência. É o acesso a essa informação, é um serviço que tem que ser ofertado. Então, a minha proposta é essa aqui no nosso debate da noite. Transparência total. É um pré-requisito. Para que seja transacionados os incentivos, tem que estar divulgado, garantido por lei, pelo plano diretor. Obrigado, vereador Afrânio. Registra a presença do vereador Diácono Ricardo e convido para fazer parte dos trabalhos aqui na mesa. Concedo a palavra à vereadora Tânia Ramos. Tá bom, obrigado. Boa noite a todas, a todos e a todos. Em cima da fala que a Frânia acabou de falar, que é a questão da transparência, eu queria dizer a vocês que a 482 aqui no continente não parou. Quando ela foi judicializada, se vocês olharem a área continental, os prédios que ocuparam toda a área no estreito, vocês vão ver que aqui o plano diretor não parou. Prédios com 12, 15 andares na área continental. Gaspar Dutra, Max Chiran. Do outro lado também temos. Então, se vocês for fazer uma pesquisa, a área continental não foi freado nada aqui. Desenvolvimento para a área continental, viu, vereador? Nós queremos, sim. Queremos emprego, trabalho, emprego e renda. Queremos o desenvolvimento da área continental? Queremos. Mas, para isso, nós temos que estar atentos já aos problemas que nós temos nessa área continental, que vamos citar aqui várias comunidades, que já foi citado, há 40 anos, que não tem água, que não tem saneamento. Sabe? E aí vem me falar que tem que adensar a cidade, a área continental,
que isso vai trazer trabalho. Até quando esse trabalho da construção civil fica para o nosso pessoal? Vai ficar aí, vai ser o trabalho permanente? Ou só naquele momento, construiu, foi embora, e as construções ficam, paredão, sem saneamento básico, sem revisão na parte elétrica, sem ter um projeto diante da Casan, para que dê conta de tudo isso. Sem contar comunidades que já estão instaladas e que estão precisando da sua regularização fundiária, que a Casa não discute. 40, 30 anos a comunidade instalada sem regularização fundiária. A própria comunidade da Vila Aparecida tem áreas lá que, se a gente for pesquisar, de repente o Afrânio me ajuda, que já foi pago 50% daquela área. Então tem que haver regulação fundiária, sim. Tem que se arrumar a casa primeiro. É um absurdo eu sair aqui da minha casa, que eu moro aqui pertinho, na coloninha aqui do lado, 15 minutos eu pegando o ônibus daqui para ir até o centro, eu pagar R$6 de ônibus, atravessar a ponte. É um absurdo as nossas comunidades aqui próximas não ter condições de pegar o ônibus e atravessar de pé a ponte para poder ir trabalhar. Ou ter que desembolsar R$6 para poder trabalhar. 15 minutos, gente, daqui no centro. Aí a nossa mobilidade, como é que está? Então, assim, ó, pensar o plano diretor é importante, muito importante. Vai dar as diretrizes, vai somar para a gente o que nós queremos para a nossa cidade, o que a gente quer para o nosso bairro. Isso está tudo muito claro na nossa cabeça. Por isso esse povo, e assim, ó, lembrando ao vereador, que no dia que houve a audiência pública aqui, teve mais de 300 pessoas dentro desse salão aqui, desse ginásio. Porque as pessoas vieram realmente para discutir os seus bairros. Pensar a cidade, pensar a área continental como um todo, para que todos possam viver bem. E todos tenham direitos aqui dentro. E hoje está vazio por descaso do próprio município, de que o nosso prefeito, ele foi abordado aqui pela comunidade da Vila Aparecida, de mãe com criança e outras famílias recebendo despejo. Eles vieram para cá e a polícia estava na porta da casa deles. O prefeito atendeu, saiu da mesa, foi desse lado aqui, sentou com eles. Para concluir, 30 segundos. Toda essa família, na verdade. Mas o que eu quero dizer para vocês são exemplos, e foram muitas, tá? Aqui foram muitas comunidades, PC3, a Vila Aparecida, Monte Cristo, Chico Mendes, enfim. É enormes problemas que nós temos aqui. O que não dá para entender é de que o município apresenta um projeto, não senta com a área continental, tendo aqui várias questões que nós temos que resolver, que a gente vive o dia todo, e não presta atenção na própria comunidade que está pedindo socorro e dizendo, me escuta, eu tenho coisas para colocar nesse plano diretor que vocês não estão nos contemplando. Obrigado, vereadora. Concedo a palavra ao ex-vereador e sempre vereador Lino Pérez. Bom, quero aqui cumprimentar a mesa do vereador Dalmo e cumprimento a mesa e também junto ao público aqui, os vereadores e vereadoras presentes também e ao público diminuto que está aqui. Quero dizer, vereador Dalmo, a sua pergunta tem que ser respondida por senhor mesmo.
porque realmente aqui tinha muito mais gente na época da prefeitura, sob judicialização, isso aqui tem muito mais gente aqui. Apesar que o Marcão coloca, o Marcos, que é a questão estruturante da mobilidade, que você tem que deslocar por cima para chegar até aqui. Então, isso aí já... Em segundo lugar, que o Marquinhos chegou a mencionar, e que nesse momento está havendo discussão sobre plano de manejo, chamado pela própria prefeitura, desde segunda-feira. Não sabiam disso. Como é que duas atividades que exigem a participação da comunidade estão colidindo, disputando? E fora o aspecto na véspera de carnaval, né? Então, isso aí, para mim, não é sério. Desculpe, não é sério para fazer a coisa, se é que queremos a participação efetiva. Com relação, só quero colocar, que já há muito tempo eu estudo essa questão aqui, a questão central, que é o tal do adensamento. Eu sou professor da universidade, dou aula há muitos anos. Nesse assunto, o que a prefeitura coloca é retórica. Retórica. Porque diz que nós temos que trazer o emprego, trazer os trabalhadores para junto às áreas mais centrais. Bonito, eu também persigo há 40 anos essa questão. O mesmo Minha Casa Minha Vida está na periferia. Ué, como é que é isso? Que agora na política atual do governo vão tentar reverter para as áreas centrais. A nossa proposta coloca nas macro-áreas que as áreas de expansão habitacional tem que ficar nas áreas centrais onde tem infraestrutura. Se não é isso ainda, não adianta. E eu digo mais, os elementos que estão colocados aqui vai levar novas inseguranças, como diz o Marquito. E um ponto comum que está entre nós, até 2017, 50% é para corrigir os erros do monstrengo, que é a atual 482. Mas a atual lei, essa que está entrando agora, vai gerar outro Frankenstein. E eu digo mais, não confio, sinto muito, nos empreendedores que estão aqui nessa cidade, no seguinte sentido, não há transparência, como o vereador Ana Flávia colocou. Me lembro muito bem que tinha uma retórica na época do transferência da solo criado, na época da Angela Min, com transferência de gente construir. E aí, já toda uma retórica sobre isso. Não, você preserva um patrimônio e vai para outra região. Porque os proprietários não tinha como beneficiar com um IPTU zero. Sabe o que aconteceu? Explodiu a João Paulo. Certo? E aquilo não tinha transparência, vereador Afrânio. O mecanismo não tinha como calcular aquilo, as construtoras tomaram conta. E na época a retórica era parecida com a atual. Como é que eu vou confiar que vão dar contrapartida de hortolognerosas e aí você vai levar para a área de lazer, para transporte e também para habitação? O que eu vou confiar nisso? Se o valor de planta de valores que esse projeto não contempla, sabe o que é? É o cálculo. Vereador Lino, eu vou conceder ao senhor 5 minutos, igual aos vereadores, mais 2 minutos. Alô. Agradeço aqui, inclusive faço parte da equipe que estudou tanto essa atual como a minuta 4 de 2021. Levamos 6 meses estudando. Imagina o povo, se eu sou técnico, levei 6 meses, agora levamos ter mais 3 meses, imagina a população debruçar em cima de artigos como esse. Mas é o seguinte, eu quero dizer que não há confiabilidade. Eu falei com o empresário sobre isso. E disse para ele, quer fazer esse teste? Então pega um trecho da cidade e faz um experimento. Agora pegar a cidade inteira, e concordou comigo. Porque eu mostrei para ele que tem insegurança. Porque essa questão das contrapartidas não funcionam e não vão funcionar. As verticalizadas, eu digo, sabe onde que eu desconfio? Que tiraram a trava dos 16 pavimentos, que nessa 482 já era um absurdo, que o pessoal de Coqueiro protestou ao longo da Pedro Ivo e da BR-482, e no próprio bairro Coqueiros, na época. E tinha uma trava, viu, vereadora Tânia? Agora tiraram a trava. Como é que eu vou confiar? A nossa proposta, a partir de índice 1 até o máximo, que amarre a contrapartida. E a atual lei diz indicadores, a capacidade de suporte. Nós colocamos, limitadores. Então, daí você desconfia que vai ser a capacidade de suporte de novo, tá, Tânia? Aqui tem 180 mil pessoas. Isso aqui, sabe quanto tem, vereador Dalmo? 0,5, agora subiu um pouquinho, está quase 2 metros quadrados por habitante. Sabe o que é recomendado? 12 metros quadrados por habitante em termos de área de lazer. Isso aqui é uma vergonha. E vai ficar pior. Então, os cálculos, não dá tempo de explicar tudo, nós levamos 3 meses, é dizer que, na realidade, não vai funcionar, como naquela época. Não confio, não tem transparência. E digo mais, só aquela promessa que o prefeito fez, que o vereador Jean, é só modificar a redação. Não vamos modificar o mapa, nada. Foi mudar as tabelas, que reflete na mudança de zonamento. Então, não é sério. Sinto muito, não é sério. Então, isso aqui está manco. Então, eu queria colocar que, na realidade,
todo o processo de debate aqui, além de ser fraco, Obrigado, vereador Lino. Encerrado as inscrições, quero agradecer a presença de todos os senhores vereadores, o deputado Marquito, os funcionários da Câmara que organizaram toda essa audiência pública, a Guarda Municipal, aos vereadores. E não havendo mais nada a tratar, dou por encerrado a presente audiência pública. Muito obrigado. Boa noite.